Olá, tudo bem? Bem-vindo. Eu sou a doutora Regina Sugihara, sou fundadora e presidente da Brain2B, uma empresa especializada no desenvolvimento socioemocional e de função executiva de crianças, jovens e adultos. E estou aqui muito feliz em poder compartilhar um pouco com você sobre a neurociência do desenvolvimento infantil. Hoje a neurociência está na moda, todo mundo fala de neurociência e aí você pode estar se perguntando por quê? E eu quero te dizer, por causa do desenvolvimento tecnológico de imagens, hoje é possível fazer uma ressonância e pegar a imagem de um cérebro funcionando. Antes, para você estudar o cérebro, você tinha que pegar uma pessoa que já tivesse morrido, porque você não podia tirar o cérebro dela. E hoje você pode verificar como o cérebro funciona quando está aprendendo, quando está conversando, quando está resolvendo um problema. E tudo isso trouxe um conhecimento muito amplo que tem ajudado muitas áreas e inclusive tem combatido ideias que nós tínhamos antes de que o cérebro não se desenvolvia ao longo da vida, que uma vez que você tinha algo ia ser esse algo para o resto da vida, e hoje muito conhecimento mudou. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a criança e o desenvolvimento do cérebro dela. Em primeiro lugar, o cérebro não nasce pronto e na fase da infância, aquilo está com uma explosão de crescimento e desenvolvimento, fazendo ligações, conexão entre uma célula e outra, entre um neurônio e outro. E essas conexões é que vão sendo a base da aprendizagem, do pensamento, das nossas decisões, do que sentimos, do que falamos, como ouvimos. Tudo isso, para que tudo isso aconteça, tem que haver essas conexões no cérebro. E o cérebro da criança nasce como uma grande obra que ainda precisa ser aperfeiçoada, precisa ser estimulada, precisa ser tornar-se mais precisa e eficaz. Então é como se ele pudesse qualquer coisa, nasce com muita conexão. Você fala assim, então o cérebro da criança nasce sem conexão? Não, pelo contrário, o cérebro da criança nasce com 250 bilhões de conexões, mas conexões que ainda não são utilizadas, não são precisas, e aos 6 meses de idade tem 600 bilhões de conexões, mas aos 2 anos, dependendo do tipo de uso que se fez disso, existe uma poda, então é cortado aquilo que não usa e aquilo que começou a ser mais usado vai se fortalecendo. É assim que acontece, e ao longo da vida e da infância toda, a criança, tudo que ela vai aprendendo vai se aperfeiçoando. Importante você saber que o cérebro aprende por treino e repetição. Por isso que a criança precisa fazer, começa fazendo bem mal feito, caindo, tal, até que daqui a pouco está andando melhor, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco está chutando a bola, medindo a força, medindo a distância, a direção e tudo isso. Então, isso tudo necessita de conexões no cérebro que estão acontecendo. Um segundo ponto importante sobre o cérebro das crianças é que a plasticidade é muito maior. O que é essa plasticidade? Essa capacidade de modificação. Então, até crianças que talvez tivesse uma tendência a não aprender certas coisas, dependendo do estímulo que ela tiver, ela pode ir desenvolvendo essa capacidade. E áreas podem ir se aperfeiçoando. Então essa plasticidade ocorre durante toda a vida, mas na infância ela é muito maior. Então um pequeno estímulo pode mudar muita coisa dentro do cérebro. O cérebro é uma máquina diferente, não é uma máquina igual que o seu computador, que a partir do momento que você comprou, ela é assim para sempre. Você vai mudando o uso de acordo com a sua capacidade, mas a máquina em si tem aquele funcionamento. Agora o cérebro não, dependendo da utilização que você faz dele, ele vai se modificando. E o terceiro ponto é que vai aumentando uma capacidade, uma habilidade vai sendo base para outras que vão se associando e vão fazendo múltiplas conexões. Então há um aumento nessa fase muito grande da parte sensorial e de percepção.
do que está acontecendo fora. Então, através dos olhos, através dos ouvidos, através de tudo, da sua atenção, então do foco, tudo isso vai se aperfeiçoando, fazendo realmente caminhos físicos dentro do seu cérebro. E junto com isso, vai se desenvolvendo a parte psicológica, com certeza, a parte de confiança. Então, quando uma criança, por exemplo, começa a ter uma coordenação motora, primeiro a coordenação motora maior, mais grossa, de músculos grandes, depois de músculos pequenos, porque tudo isso vai sendo aperfeiçoado no cérebro. Ela vai tendo a capacidade de se controlar, de ter o equilíbrio quando ela cai para cá, cai para lá e vai aperfeiçoando dentro do cérebro essa conexão de equilíbrio, então vai dando uma sensação para ela de eficácia, de que ela conseguiu fazer, e isso é a base da autoconfiança, é a base da autoestima, que é o que nós trazemos hoje de saber que eu consigo aprender, consigo fazer algo, porque nós acreditamos. E por que nós acreditamos? Porque isso começou lá embaixo, na infância, eu podendo fazer aquilo que eu não conseguia e tendo sucesso após treino, após repetir aquele movimento, e aí com isso eu tenho essa capacidade psicológica, além da capacidade de relacionar com os pares, através de brincadeiras, através de tudo que acontece, a criança vai desenvolvendo essa capacidade de resolver conflitos, de se relacionar com pessoas, de trabalhar juntos, de controlar os seus próprios impulsos. Tudo isso como uma base importante. E como que a bicicleta, né, que é algo que o Grupo Bandeirantes trabalha há muitos anos, contribui para tudo isso. É uma parte importante desse desenvolvimento motor. Então, primeiro, a melhoria do equilíbrio e da coordenação. Andar de bicicleta é uma atividade que exige equilíbrio e coordenação entre mãos e pés, que é feito aqui no cérebro. Essa prática regular ajuda a desenvolver habilidades essenciais para muitas atividades diárias e para os esportes. Então, quando a criança está ali treinando de uma forma gostosa e alegre, que é motivador, né, para ela andar de bicicleta, é muito melhor do que ela ficar treinando pegar alguma coisa o tempo inteiro. Mas ali, quando ela está usando as mãos, usando os pés, o equilíbrio, ela está treinando isso. Ela também estimula o sensorial e o motor, essa conexão. Então, as bicicletas fornecem estímulos visuais, que ela está andando, ela precisa olhar para cá, olhar para lá, táteis e de movimento, e que são cruciais para o desenvolvimento do cérebro. Por quê? O cérebro faz algumas conexões locais e depois dessas conexões ele vai ampliando, e isso é muito rico, vai fazendo outras conexões. Então, o fato de eu ter um certo estímulo visual, eu não vou ficar presa só naquilo, mas eu vou ampliar depois muito mais, porque uma rede no meu cérebro foi conectada. Também eu tenho esse processo, essa progressão na adaptação que eu preciso ter para ter o nível de habilidade. Então a criança vai se adaptando pelo nível de habilidade. Então uma criança pequena começa a andar numa bicicleta sem pedal, porque ela começa primeiro o equilíbrio, depois ela vai adaptando, ela começa a andar com pedal, aumenta, tira a rodinha e assim por diante. Então isso tudo vai fazendo uma progressão sistematizada de alcance de competências, que hoje é a base importante da aprendizagem. Se fala muito no meio da educação de nós construirmos competências, que é diferente de eu ter um monte de estímulo fora de época e só estimular minha irritação, minha agitação, e não a construção, o processo de construção das minhas habilidades. E nós vemos que através da tecnologia, a criança que fica só no celular, ela tem altos estímulos, excesso de estímulos, mas nada que ela tenha que construir, ela é passiva, só vendo. Então a conexão que é feita no cérebro é diferente. Quando a criança vai de habilidades
motores, de controle motor, equilíbrio, ela está fazendo conexões que são importantes para aprendizagem, para linguagem, para construção até de uma redação, de interpretação de um texto, para aprendizagem de matemática, porque tudo é um processo sistematizado, não é uma coisa que vem pronta. E se você quer tudo pronto, você vai ter muita dificuldade de vivenciar esses processos. E também a gente sabe que a diversão e o engajamento, a motivação da criança é muito grande quando ela está tanto andando sozinha, aprendendo, mas principalmente quando está brincando em grupo. E essa brincadeira em grupo vai ser importantíssimo para ela poder se engajar na sociedade de forma saudável, poder trabalhar em equipe lá na frente, gostar de estar com outras pessoas e desenvolver essa parte tão importante do ser humano. Então aqui tem uma pequena dose para você entender, tem muito mais para se aprender, mas só para você guardar e quando você estiver aí trabalhando, até motivando, incentivando um pai, uma mãe a comprar ou a usar uma brincadeira tão bacana como uma bicicleta, o que ela está desenvolvendo? Ela está desenvolvendo capacidades importantíssimas que são estrutura, são base para outras muito mais importantes. Inclusive algo que nós trabalhamos, que é a função executiva, que é o desenvolvimento da área nobre da razão, da área nobre que é importante para planejamento, para pensamento estratégico, julgamento de prioridades, controle emocional, controle de impulso. E tudo isso começa quando nós vamos etapa a etapa desenvolvendo isso nas nossas crianças. Espero que seja útil para você e que você vá se aprofundando nesse conhecimento, porque tudo isso faz com que a gente tenha uma visão diferente e uma confiança maior para fazer aquilo que nós temos que fazer. Um abraço aí para vocês.